Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é 18 de março de 2013, segunda-feira. O verbete é de número 2600. Ele tem 4 páginas, 46 logias e 11 máximas. O tema é Crescendo Melim Autossuperação. A especialidade é a autorreflexologia. Quem redigiu o verbete com muita classe é o professor Valfrido, que está aí muito bem assessorado aí. Um trio atacante aí muito forte. Definição. O crescendo melim autossuperação é a condição de melhoria gradativa da consciência homem-mulher, saindo do estado de morbidez, caracterizado pelo ânimo profundamente doloroso, prostração, depressão, tensão ou conflito íntimo, alcançando um novo patamar de autoenfrentamento através da vontade, embasado no autodiscernimento e na análise criteriosa dos fatos e parafatos, promotores da reciclagem intraconsciencial ou a recim. Os crítico-pensênios cosmoéticos, a crítico-pensenidade cosmoética, os hiperpensênios doentios, a hipopensenidade patológica, os hiperpensênios sadios, a hiperpensenidade homeostática, a identificação dos exopensênios, a reeducação pensênica. A descoberta dos conceitos conscienciológicos, fruto de trajetória autopesquisística, podendo ser iniciada surpreendentemente por informações fantasiosas. A reversão existencial, o sobreparamento de tropeços potencializando a recim, a autovitimização superada, a autossuperação específica convergindo às superações em cadeia, a libertação da consciência pela teática interassistencial, a mudança para melhor, o alargamento ideativo da cosmovisão pessoal, a autossuperação determinada estendida ao parapsiquismo, a paragenética sadia otimizando a autossuperação, a limpeza das energias conscienciais gravitantes, a dinâmica multidimensional incrementada, a sinalética energética parapsíquica pessoal, o ato interassistencial de irradiar as energias conscienciais cosmoéticas ao cosmos. Na remissologia de 10 verbetes, nós destacamos 5. Aceleração da história pessoal, autocorreção, autodestravamento, correção de rota e crise de crescimento. Frase enfática. O crescendo melim autossuperação exige autorrenovações superavitárias e transição do estado doentio e estagnador do exemplarismo cosmoético e teático, a começar pelo grupo karma. Você já passou pela experiência de superar algum estado melancólico? Qual foi o gatilho decisor para o autoenfrentamento da melim? Agora aqui, a mega análise com João Paulo são 20 itens. Autoconflito, automimese, apriorismose, fossilização, vitimização. Estagnação, passividade, ansiedade, renovação e progressão. Reversão, vontade, motivação, autodecisão, autoeducação. Determinação, autorreflexão, autorreflexologia, autodesassediologia e autoconsciencioterapia. Agora, o verbete hoje do dicionário é baratrosferologia, o argumento é paraterapêutico-lógico. Ele só tem 1,5 página de elementos aí de debate. No DAC, página 24, adendo, assediologia, poderia, por gentileza, explicar a segunda linha, o termo furar o céu quando dissomar. E na quarta linha, existem assedialidades endêmicas. Não, o que a gente quer dizer é o seguinte, a heteroassedialidade insofismável chega diretamente dos baixios extrafísicos. Infelizmente, o fanático religioso pensa que vai furar o céu quando dessomar, cometendo o ledo mega engano ante o caminho da baratosfera. Tal atitude é o mega autoassédio consciencial. Existem assedialidades endêmicas. Então,
Tem aquela pessoa, por exemplo, que tem aqueles caras, os islâmicos, que são homens-bombas, que na hora que a pessoa vai, coloca aquele monte de explosivo no corpo e vai explodir tudo, então eles dizem para ele que aí, na hora que ele explodir, vai um anjo de guarda e pega ele e leva para o paraíso. Quer dizer, ele vai furar o céu. Isso é o maior engano que tem. Ele vai diretamente para a baratosfera, onde até um certo ponto ele já estava. Então isso é que é furar o céu. Eles acham que vão direto para o paraíso e está um monte de virgem esperando a pessoa lá. Agora, existem assedialidades endêmicas. Por exemplo, o caso lá no... Esse povo tudo que está sendo homem-bomba, gestante-bomba, menino-bomba, mulher-bomba, isso tudo é endêmico. O Iraque, por exemplo, já mataram milhares, tudo na base disso. Morre 40, 60, 70 feridos. Isso todo dia tem na televisão. E ninguém pode fazer nada, porque é entre irmãos, é entre eles mesmos. Quer dizer, uma loucura. São os fanáticos religiosos. Agora aqui, ao nosso professor, Alfredo Verbetógrafo, na Parafatologia, página 27, penúltima linha, o ato interassistencial de irradiar energias conscienciais cosmoéticas ao cosmos. De que maneira ocorre esse processo? Poderia ampliar esse assunto? Boa tarde, antes de mais nada, um agradecimento ao pessoal da verbetografia e EAD, graças a elas que eu estou defendendo meu verbete aqui agora. É o pessoal da revisão final também. Bom, para a geneticologia, o ato interassistencial de irradiar esses cosmoéticas ao cosmos. Bem, a pessoa não... Ela sair de um estado melancólico e começar a ter um autodiscernimento para poder sair do buraco onde se encontra, ou seja, mudar as posturas que faz a pessoa ficar estagnada, começar a ter pensamentos positivos, mudar hábitos negativos, para aí começar a atrair bons fluidos e irradiar boas energias ao cosmos. Professor, pode aprofundar no DAC, página 23, introdutório, bacteriologia. A bactéria lembra a baratosfera e a nossa existência interconsciencial. Você sabe, a baratosfera, ela é um local dos mais atrasados possíveis para as consciências. E a bactéria também é um princípio consciencial dos mais atrasados que tem. Está começando ainda a viver e vai demorar muito até virar o processo desse princípio consciencial, que é o Homo sapiens. Isso vai demorar demais. Então, o que se passa? A bactéria realmente é um símbolo da baratosfera, desses infernões, desses lugares sombrios e difíceis que tem na extrafisicalidade. Agora, no DAC, página 23, premissum, reurbexologia. A baratosfera está atualmente toda reciclada e rejuvenescida, apresentando os primeiros resultados evolutivos da Reurbex na Terra. Contudo, seus efeitos laterais de origens milenares prosseguem dificultando as vidas das consciências incautas. Poderia ampliar? Não, o caso todo é o seguinte: a baratosfera ela está melhor porque já vão para 60 anos que eles estão fazendo a reurbanização. Na reurbanização, muitas dessas pessoas que são totalmente enroladas já, às vezes, há séculos, elas estão sendo levadas para outro planeta evolutivamente inferior à Terra. Isso, então, elimina uma boa parte e faz a reurbanização. Por isso que chama reurbanização. A reurbanização ou reurbexologia. É a reurbanização extrafísica da Terra. Isso, então, já está sendo, estão procedendo. Agora, outra coisa é o seguinte, mais ou menos quando isso começou, a média estatística que eles achavam, haviam 9 consciências para cada consim, quer dizer, 9 consciências extrafísicas para cada personalidade humana. Então,
a tendência disso é mutatis mutandis, quer dizer, mostrando uma coisa com a outra, fazendo a comparação, a baratosfera deve ser 9 vezes com mais gente do que aqui. Essa é a tendência que tem. Então, por exemplo, vamos olhar uma favela, um lugar que seja muito assim, já desgastado na parte urbana de qualquer metrópole, aqueles lugares que são mesmo baratosféricos, eles são apenas 9/8 do processo extrafísico. Extrafisicamente é 9 vezes pior isso devido à população extrafísica. Então, isso já é efeito da reurbanização extrafísica, já está melhorando o problema. Agora, isso não quer dizer que não tem ainda muita pressão. As Conréus estão renascendo. Em 1950, a população da Terra era de 2,5 bilhões. Atualmente, nós passamos para 7. Aumentou quase 200%. A maioria desse povo que renasceu, tudo é Conréus. Conréus é aquela consciex reurbanizada. Agora, foi tirada a maioria da baratosfera. Então, elas vêm para cá, o que é? Olha o tanto de tóxico que tem aí. Esse povo das religiões se matando uns aos outros. A Igreja Católica que está com problema de todas essas loucuras de dinheiro e problema também da pedofilia em cima deles. Isso tudo mostra as Conréus que chegaram. Estão piorando a situação. Agora, pelo cálculo que nós temos, isso talvez vai até 2000 e até talvez 70, 75. Então, a gente tem que trabalhar até lá para fazer esclarecimento dessa realidade, para ver se a gente ajuda o maior número possível de pessoas. Agora, eu entrego aí o professor Valfrido para o professor Arlindário ali. O Arlindo agora está de barba, está com cara de filósofo. Agora, desde a antiguidade, sempre se falou, a barba não faz o filósofo, tá certo? Tem muito filósofo com barba, mas tudo bem. Na fatologia, primeira e segunda linha, a descoberta dos conceitos conscienciológicos, fruto da trajetória pesquisista, podendo ser iniciada surpreendentemente por informações fantasiosas. Podia aprofundar, por favor? Bom, essa eu posso contar uma experiência pessoal, inclusive, que foi como eu cheguei à conscienciologia, né? Que desde pequeno eu tinha uma ideia de que tinha uma missão a cumprir, né? E não, como muitos, eu acho que passou por isso, não saberia como, nem aonde, nem porquê. E então, com essa trajetória toda da minha vida, meio com essa melim, num determinado momento, um filme de 2012 que saiu sobre o fim do mundo, como eu estava naquela patologia de melancolia, né? Então, pensei comigo, vamos fazer uma pesquisa, porque se for acabar o fim for realmente acabar o mundo, a minha missão não vai ser cumprida. Então, comecei a iniciar a pesquisa sobre os maias, sobre o fim do mundo, aí uma pesquisa vai emendando na outra, sobre religiões, sobre Illuminatis, até chegar no Espiritismo, que é onde eu me simpatizava um pouco, e mais além cheguei ao professor Valdo Vieira, com a Conscienciologia. Então, ali eu cessei minhas buscas e iniciei o aprofundamento dos estudos da Conscienciologia, onde eu me identifiquei e saí imediatamente, coloquei a teática em prática, saindo da melancolia. Aqui na Paradoxologia, página 28, o segundo paradoxo. O fato paradoxal da evolução exigir pequenos passos diários, mesmo da consciência já dotada de cosmovisão. Desculpa, qual é a linha? Então, na paradoxologia, o segundo paradoxo é o segunda e terceira linhas, né? Ah, tá ok. O fato paradoxal da evolução exigir pequenos passos diários, mesmo da consciência dotada de cosmovisão, né? Bom, o paradoxo de a pessoa, mesmo tendo já uma boa experiência, uma cosmovisão mais ampla, ela mesmo sendo
mais evoluída, tem um conhecimento mais profundo, ela tem no dia a dia ter o cuidado de ter os pequenos passos, o devido cuidado com a sua volta, para não ficar com a visão larga e deixar a desejar na visão curta, que pode lhe prejudicar lá na frente com uma evolução mais atrasada, no caso. Então, ok, obrigado. A minha dúvida aqui, eu comecei a ler o verbete, não li inteiro ainda, mas a impressão que eu tenho é que esse tema é homeostático. Por que neutro? Só para entender. Ele é neutro porque a pessoa, quando sai da Melim, não necessariamente que ela não poderá voltar. Depende da pessoa, né? Então, depende do alto esforço, da vontade e da perseverança. Então, pelo menos na fatologia aqui, eu só estou vendo coisa boa aqui, né? Autovitimização superada, conquista do autodiscernimento maior, mudança para melhor. Só estou vendo coisa positiva aqui. Então, mas nesse momento da autossuperação, ela é homostática, pode até cair depois, né? Justamente, tem esse contraponto. Tanto você sai da Melim, mas se a pessoa não estiver decidida e não seguir o pensamento evolutivo, ela pode voltar, sim, se cair em fraquezas ou perder o autodiscernimento, diminuir o discernimento, né? Valfrido, aqui no B. Parabéns pelo verbete. Na parafatologia, na página 27, terceira linha, você poderia falar mais sobre a limpeza das energias conscienciais gravitantes? Como fazer essa limpeza? Parafatologia, terceira linha. Tá, só um instantinho. Tá. Energias conscienciais gravitantes. Tá. Achei. A limpeza das energias conscienciais gravitantes. Bom, é você procurar fazer o EV todo dia, né? Trabalhar as energias. Como diz o professor Valdo, você não atingiu o EV de cara, você tem que persistir, né? Como eu até hoje persisto, às vezes sinto, às vezes não sinto o EV, mas todo dia eu procuro fazer. E assim você vai eliminando as energias gravitantes, potencializando assim a certeza de você estar se limpando de tanto energias negativas que você vem carregando ao longo do tempo. Não sei se respondi. Professor, suponho que na época que o senhor estudava medicina, eram muito comentadas e utilizadas as relações entre os órgãos e os humores da pessoa. Por exemplo, sabia-se que a pessoa raivosa tinha problemas de fígado. O senhor se lembra de que livro ou livros dos homens médicos antigos são esses, que falam sobre as correspondências entre os órgãos e o temperamento das pessoas? Não, eu quando já estudei isso aí, já não era levado tão a sério, não. A única coisa que se tem é o seguinte: até hoje, um processo, por exemplo, intestinal, ou uma hepatopatia, uma doença do processo hepático, o fígado, isso pode alterar o humor da pessoa. Agora, de modo geral, em tese, a maioria das doenças rebaixam a boa vontade e, vamos dizer, o otimismo, a alegria, o ânimo do doente. Isso aí é que é a coisa mais séria. Agora, outra coisa, de humores também sempre se falou, desde a antiguidade, os processos de líquidos. Então, a gente não pode esquecer o sangue, o suor, a lágrima, a linfa. Tudo isso aí também é tido na questão de humor, e a gente andou estudando muita coisa nesse sentido. De modo que é preciso examinar o que a gente quer dizer com essas coisas e o que isso influi na gente. Agora, o ânimo da pessoa
é o problema do psicossoma. Aí já extrapola o processo do soma, do corpo humano. É um problema mais, às vezes, quase sempre ligado às emoções, ao comocionalismo da pessoa e ao instinto. É uma reação instintual que a gente tem que superar com o tempo. Eu vi aqui na sua fatologia que você fala de mini-conquista, neoconquista e conquistas de modo geral. Então, eu queria que você falasse ali um pouco mais na fatologia sobre o antes e o depois da neoconquista. Fica ali na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ª linha de cima para baixo. Bom, o antes e o depois da neoconquista. A pessoa em Melim, ela não tem o autodiscernimento, no caso, ela fica no meio patológico e acha que está tudo certo, não tem o discernimento para sair, forças para sair daquela melancolia, daquela dificuldade que se encontra, acha que se vitimiza, não tem forças, então elas ficam estagnadas, né? E uma hora que, por um lapso de discernimento que ela tenha, e tem alguma coisa que tire ela da Melim, ela começa a deslanchar pequenas mudanças que podem melhorar e desencadear uma superação. Então, uma vez superado, a visão começa a ampliar e começa a abrir os horizontes para... Agora, eu conheço um pouco assim da sua história, parece que, né, você vem de uma história de autossuperação aí bem interessante. E assim, se você puder falar um pouco nesse sentido, e quais são as suas conquistas hoje, depois de tudo que você já passou, né, como é que você está hoje? Certo. Bom, eu venho, no meu caso, eu tive problemas com vícios de baralho, vitimização, andei muito tempo estagnado. Ao mesmo tempo que eu tinha uma visão que a gente veio nessa vida para não apenas para viver, eu estava estagnado, estava parado. Então, num certo momento, dificuldades, como eu lhe disse, né, a procura o porquê estar aqui. Então, o que desencadeou, eu achei a Conscienciologia. Na verdade, eu já era um buscador borboleta. Já passei, visitei templo espírita, inclusive fui tomei aquele chá ayahuasca, né? Tomei chá ayahuasca, então nada me preenchia, não me fazia sair daquele vazio existencial. Então, quando eu me identifiquei com a Conscienciologia, foi aonde que tudo mudou. Hoje, estou fazendo mais uma autossuperação, que é a escrita do verbete, né? Saindo não sendo mais tão introspectivo, então, de uma reflexão maior, tendo uma cosmovisão maior. Então, essa é mais uma autossuperação. E daqui não paro, porque esse aqui é só o começo do verbete. Eu quero partir para o artigo, o livro e fazer a evolução à frente mesmo. Valfrido, você falou agora na resposta da introspecção e você fez aqui, colocou na tecnologia a técnica de autorreflexão de 5 horas. Como é que você, qual a razão, assim, o que te levou a colocar essa técnica aqui no verbete? Ela ajuda a sair dessa introspecção, porque ela é introspectiva, né? Mas que tipo de introspecção você fala que te ligava cada vez mais a Melim? Bom, a introspecção ela é mais para o lado negativo, mas também tem o positivo, porque se você tem na introspecção, você faz muita reflexão. Então, você dá margem para você começar a sair de um lado negativo para um positivo.
né? Depende das... Eu creio que também isso envolve um pouco a paragenética da pessoa, né? Mas a técnica de 5 horas é uma delas que eu ainda não fiz, mas vou fazer. Mas é bem positiva, né? Porque você com você mesmo, e quando você começa a pelo menos escutar você e discutir com você mesmo, ou procurar uma resposta, você está no caminho para sair de uma melim. Você acha, então, que mesmo nessa introspecção, porque parece também que você falou comigo uma vez que você se isolava, que a introspecção não é isolamento. Você Certo. pode fazer esse contraponto entre isolamento e introspecção e autorreflexão? Seria o fato de você se sentir excluído, então você não se deixar intimidar, tipo assim, você não quer minha companhia, tá bom, mas eu também não quero a sua, eu me valorizo, fico aqui. Então você vê um lado positivo, você não se deixar vitimizar e querer estar no meio, ser um entrão. Então, só que ao mesmo tempo que você tem um lado positivo que você está fazendo para se valorizar, você cada vez vai criando uma barreira para não se misturar, diga-se de passagem. Só que um ponto forte também é que se você se mistura pela massa, você vai se igualar por baixo, né? Então, tem um ponto positivo que você, estando sozinho, é aquele ditado, velho ditado, antes sozinho do que mal acompanhado. Obrigada. Gostaria que você falasse sobre o sobrepairamento de tropeços potencializando a recim. Como você realizou esse sobrepairamento? Conta alguma experiência sua. Bom, esse sobrepairamento como eu já vinha numa auto-vitimização, então se torna até fácil você sobrepairar os problemas. Você não dá tanta importância nos percalços da vida, nas dificuldades que você passa, nas frustrações. Então eu comecei a usar um exercício de, se não posso melhorar o que já está feito, então vamos esquecer, passar uma borracha e vamos para frente. Não deixar o monstro maior do que é, né? Não transformar um chihuahua num pitbull, por exemplo. Então, fazendo esse exercício de sobrepairamento, você faz a vida se tornar menos difícil. Então, você vai se acostumando a traçar novos desafios e superá-los com menos dificuldade. Obrigada. Valfrido, aqui você está falando da melim, né? Aliás, está falando mais das questões positivas, que eu achei legal, mas eu também passei por uma situação dessa de melim até para chegar na Conscienciologia. Só que eu percebi uma coisa, como eu acho, muitas pessoas não percebem que estão na melim. Às vezes a pessoa acha que aquilo ali é uma crise, que aquilo ali é um momento, que aquilo ali é uma situação. E eu queria ter um exemplo teu, uma vivência tua, de como que uma pessoa pode detectar que ela entrou na melim, que aquilo ali não é uma situação momentânea, ela teve algum desvio, alguma coisa. Que momento que você percebeu que aquilo era uma melim? Porque a vida, ela tem tropeços, ela tem problemas que a gente dá uma caída. Mas a questão do desvio da Proex, essa questão toda, que momento que foi e como é que você percebeu isso? Bom, eu percebi porque, como eu disse, eu venho de uma família que adquiriu o vício de jogos, né? Jogos de azar. Então, há muito tempo me acompanhava. E numa certa época, não muito tempo atrás, para sair dessa dita melim, né, a perda de sentido da vida, eu me dediquei ao jogo novamente. Então, tipo um menos mal, que seria o jogo, para sair, tirar um pezinho da melim, no caso, né? Então,
eu mesmo jogando, eu sabia que não era certo, que eu estava jogando minha vida no lixo, estava empurrando com a barriga. Então, você vai empurrando com a barriga os problemas, achando que um passe de marcha, que as coisas vão acontecer, vão se resolver por si só. Você coloca as expectativas em outras pessoas para resolver o que você tem que resolver. Então, uma vez que eu detectei isso, que foi graças à conscienciologia, que passa a ideia de que você é dono do seu futuro, da sua evolução, é você que tem que se levantar, se soerguer, foi aonde que eu percebi que eu já tinha quase saído, estava com o pé fora da Melim, como eu te disse. Mas, uma vez que eu identifiquei que se eu continuasse com os vícios, com as mesmas vitimizações nessa vida, ia reverberar para outras vidas. Eu tive o esclarecimento, no caso. A conscienciologia me fez o esclarecimento da multidimensionalidade. Foi o que foi determinante para mim, para me resolver e não empurrar mais para a barriga e deixar a responsabilidade para os outros. E sim, é minha responsabilidade. Quer dizer que é uma fuga essa questão tua aí, e às vezes essa fuga ela traz uma alegria momentânea e volátil. Depois você volta para o buraco novamente, não é isso? Justamente. Cada um tem a sua fuga, né? E aí volta, e você volta para o vazio e fica aquilo num ciclo vicioso. Ciclo vicioso, você melhora um pouquinho, depois piora bastante. Melhora um pouquinho, depois piora bastante. Parece que aquilo não... É aquele rame-rame que não tem jeito. A pessoa sabe que está em dificuldades, em apuros, mas não sabe como sair. Porque realmente é a falta de esclarecimento, a falta do algo mais. Porque hoje a Socin, em geral, o que ela tem, no caso, para superar as dificuldades no caso de Melim, ou é um médico, um psicólogo, ou é a igreja. Muita gente vai procurar a igreja, que na verdade vai passar a mão na cabeça da pessoa e pedir o dízimo. Então é uma autossugestão que a pessoa vai se melhorar. E não uma valorização da pessoa, que ela tem que se melhorar, tratar das recins, levantar, não tem um plano ou um esclarecimento que a pessoa em si tenha forças para poder prosseguir, para se superar, na verdade. Legal, obrigado. Nada. Alô? Você fala na fatologia aí, na hora da virada, na ultrapassagem de gargalos, crise de crescimento, etc. Então, eu pediria que informasse qual foi a senha da conscienciologia, ou que determinou essa mudança, esse desejo de transformação. Bom, a senha foi algumas, né? Uma das primeiras foi quando o professor Valdo falava como é que é, soco na cara e fratura exposta. Foi uma das que me chamou muita atenção. Vergonha na cara também chamou muita atenção. Então, cada resposta que ele ia falando, e eu mandava perguntas, inclusive, para cá, ele me mandava uma de lá e eu assimilava, dava uma baqueada. Você fez muitas perguntas. Bastante perguntas. No começo, inclusive, perguntas que não tinha muito sentido devido ao estado patológico que eu me encontrava, né? Mas daí, conforme vinham as respostas, foi o que foi me fazendo me autoafirmar que era isso que eu queria, que era isso que ia me tirar desse buraco que eu me encontrava. Tanto que eu tinha o vício de jogar pôquer online. Para ter uma ideia, eu jogava 6 horas diárias pôquer online. Aí o que eu fiz, como o professor Valdo, inclusive, falou que jogadores de pôquer normalmente estão na Baratrosfera, lá em Vilcabamba, se não me engano. Aí eu falei, poxa, eu não quero voltar para lá, né? Então vamos dar um jeito. Agora, automaticamente. Esse pôquer lá dava dinheiro? Pôquer online é dinheiro. Dá muito dinheiro, né? Tem gente viciada nisso e vive disso, né? Vive disso. E é poucos que ganham, no caso. Os assediadores escolhem poucos para ganhar e muitos para perder, né? Então eu era um daqueles. Só para fixar no tempo. Agora, você deve ser bom para fazer pesquisa.
Você deve escrever mais. A minha intenção deve fazer agora, pesquisa das coisas, que você deve ser bom nisso. minha intenção agora. Devido ao processo um pouco aritmético, para não falar que é matemático, mas o aritmético um pouco, né? Às vezes ajuda. Você usar aquilo que você tem tendência, né? É uma boa. Só para concluir. Vamos ver se você faz mais verbete. Para concluir, não, quanto tempo faz isso que começou, para a gente ter uma ideia? Bom, foi em outubro de 2010. Hoje está fazendo 2 anos e 5 meses. Em outubro de 2010, logo que eu acessei, eu já apaguei o poker do online, já tirei do meu computador e comecei a aprofundar em assistir os vídeos, me inscrevi no TV Complexo. Aqui eu acho que são poucos que jogam poker no computador, aqui da nossa turma. O jogo é desde criança. Eu já vi um outro aí que falou sobre isso só, mais nada. Na verdade, quer dizer, você é uma aves rara. Já vem de pequeno, um jogo. Foi desde os 7, 8 anos a gente já pegou o hábito de jogar, a família toda praticamente, né? Então eu só fui trocando de vícios, né? Então quando eu jogava fora de casa era ruim, quando eu troquei para dentro de casa. Agora você também mexia com videogame? Videogame. Porque videogame quase sempre é isso aí que o povo pega. Então você passa o fim de semana nos videogames, né? Uma perda de tempo danada. Tem um médico lá na nossa cidade que ele chegava a apostar não, no videogame a pessoa agora compra armas, professor. Ela compra armas para jogar. Isso não é jogo de ganhar e perder. Então ele vai jogando, ele entra numa área lá baratosférica e precisa comprar uma espada. Custa R$100. Ele passa o cartão de crédito e compra aquela espada. Vai durar aquele jogo. Esse médico gastava 6 mil. Isso é que é belicista, hein? Você entendeu? Esse já matou gente através dos séculos. Brincadeira. Entendeu? Pagava para usar uma arma virtual para poder jogar. Existe isso. E é mundial o negócio. Fica a sede na Coreia, não sei aonde. Ele passa o cartão de crédito e debita lá. Agora aqui, ao professor verbetógrafo. Na Fatologia, página 26, primeira linha. Poderia comentar sobre a descoberta dos conceitos conscienciológicos, fruto de trajetória autopesquisística, podendo ser iniciada, surpreendentemente, por informações fantasiosas. Bom, eu respondi, mas vou falar de novo. Com muito prazer, inclusive, porque já é uma página virada, né? Então, como desde pequeno eu sabia, no meu íntimo, que eu tinha uma missão a cumprir, inclusive tem um amigo meu, um amigo de infância, que nós andávamos com ele, divagando, conversando justamente sobre isso. Não é possível que a gente venha nessa vida só para comer, beber e viver. Tem que ter algo a mais. Então, desde pequeno, a gente sempre trocava essa ideia. Aonde que você morava nessa ocasião? Morava em Curitiba. Em Curitiba mesmo. Curitiba, um bairro de Curitiba. Inclusive, na época, era um bairro pesado. Até hoje é, o Jardim Paranaense, em Curitiba. Ah, sim. Então, e a gente andava pelas ruas. Naquela época ainda dava para andar pelas ruas com um pouco mais de segurança, né? Então, andava sem fazer nada e divagando. E como eu já carregava isso desde pequeno, nessa minha melinha que eu estava, em vício de jogo, e o Fim do Mundo, surgiu aquele filme Fim do Mundo, né? Que em 2012 acabaria o mundo. E eu falei, poxa, se aí eu não cumprir minha missão, vai acabar o mundo, vai ser complicado para mim. Então vamos pesquisar se é verdade isso ou se é fantasia. Na dúvida, vamos apurar os casos, né? Então, fui pesquisar na internet, né? Que era onde eu perdia muito tempo no poker. Comecei a pesquisar na internet sobre os maias. E foi o que desencadeou, inclusive, o achado da Conscienciologia e eu abandonar o jogo do poker imediatamente. Então, passou por várias seitas religiosas, pesquisa, porque uma pesquisa emenda na outra, né? Você está vendo uma coisa, já emenda outra, e como eu já estava muito curioso e muito preocupado, né, até chegar ao professor Valdo com a Conscienciologia. Aí comecei a assistir. No começo eu levei um baque quando ele falou de J. Cristo, pensei, opa, J. Cristo, né? Mas como não tinha... eu não era priorista. Não, e isso que eu falo aí de Burraldo, Burrildo e Burroide, você deve ter ouvido também. Justo. E a vovozinha, tudo, e a banana para os outros. Tudo é de propósito.
Então, vocês veem que essas coisas funcionam. É o jeito de fazer rapport. Fazer rapport com a baratosfera. É o jeito. Funciona. Então, eu não fui a priorista, continuei vendo, falei, pô, vamos ver. É uma coisa a se pensar. Aí comecei a ver que tinha lógica, que tinha racionalidade no que eles estavam falando. Agora, a descrenciologia deve ter feito você pensar muito, né? Justamente, a descrenciologia. Fez eu refletir, eu já era muito reflexivo, e agora eu já tinha Não, por isso que eu estou falando. Quem joga poker é porque tem reflexão e mexe pelo menos com a aritmética. Não estou falando em matemática, não. Que geralmente não são tantos. Agora aqui, em laboratoriologia, qual o laboratório que o Verbetok considera o que foi o mais importante para assumir sua postura conscienciológica? Por favor, aprofunde. Bom, laboratório, na verdade, os laboratórios eu fiz depois que eu vim para Foz, que eu já estava já tinha saído da Melim, no caso, já estava uma grande, como eu falei, quando eu entrei em contato com a sociologia, eu já fiz a teática, no caso, eu não esperei, não fiquei na teoria para depois fazer a prática, eu já fiz a maioria das recins que eu precisava fazer, foi largado o cigarro também, que me acompanhava desde de rapaz. Larguei do cigarro, larguei do vício de videogame, televisão, com futilidades de novela, filmes violentos que não levavam, não acrescentavam nada. Então, eu fiz uma limpeza geral, no caso, né? Todo o tempo que eu usava... Julgou também os bagulhos energéticos em casa, no buraco, enterrou, queimou também? Não, na verdade era online, né? Foi só deletar. Valfrido, você já passou no Consim Cobaia? Passei no Consim Cobaia, inclusive eu era bem chato na época. Eu quero participar do Consim Cobaia. Você se defendeu bem? Como é que foi? Aí quando eu vim no Consim Cobaia, que foi em agosto do ano passado, para mim foi muito bom. Só pena que na verdade foi muito rápido, eu achei, né? Mas para mim foi muito bom. Porque eu me soltei, falei toda a minha vida, porque eu não tenho vergonha de falar o meu passado, porque faz parte para mim me autoafirmar que realmente eu tenho que virar a página. Tá certo. Não tem nada a esconder. Você é bom por causa disso, ele se expõe, isso aí é positivo. Agora aqui, em Fatologia, página 27. Não é isso. Primeira linha, os dois primeiros itens. Página 27, primeira linha, os dois primeiros itens. O ato de abrir mão de posturas ultrapassadas e o rompimento de estruturas fossilizantes. Poderia ampliar? Então, o ato de abrir mão de posturas ultrapassadas e rompimento de estruturas fossilizantes. A postura de vitimização, que era o que mais prevalecia, né? Porque eu era vítima, que tinha uma família pobre, que não tive oportunidades, que... você fazia de coitado, na verdade, né? Então, achava que era uma vítima, né? Então, ao conhecer a Conscienciologia com a multidimensionalidade, entendendo que ninguém é vítima, né? Como o professor Valdo fala, ninguém é vítima de ninguém. Então, eu comecei a entender que, na verdade, era acerto kármicos, né? Os problemas que vêm para a gente, ou as dificuldades, o contexto da onde você vem, é acerto kármicos. Uma vez entendido isso, comecei no caso, não dar tanta importância ou aumentar os problemas. Então, como sobrepairar as dificuldades. E sempre com o pensamento que é mais um passo à evolução, mais um acerto kármico. Professor, no verbete do DAC, em argumentário Holopensenologia, página 23, poderia esclarecer mais sobre este fato? O que eu falo aqui é o seguinte: ao se despedir do presidiário atrás das grades, a voluntária visitante assistencial disse com sinceridade: deseja você as melhores decisões cosmoéticas possíveis. Assim, demonstrou a intenção de melhorar o holopensene da baratosfera institucional. Quer dizer, a assistente voluntária aí tentou levantar o ânimo do presidiário para ele pensar e ter pensenes positivos.
Com isso, há uma melhora do ambiente do presídio. Todo aquele óleo pensene que lá é uma baratrosfera mesmo, institucionalizada. Porque a maioria dos presídios do Brasil, quer dizer, os processos prisionais, as instituições, elas não são bem constituídas. Devia ter um local para a pessoa exercer algum trabalho mais sério, com a natureza, uma coisa fechada. Mas isso geralmente ainda falta no Brasil. E outra coisa, a tendência dos brasileiros é não deixar ninguém na cadeia. As leis são terríveis, são mal feitas, falta muita coisa. A pessoa mata, depois eles soltam, a pessoa mata de novo, eles tornam a soltar. O Datena, no programa dele, Brasil Urgente, fala isso todo dia, há cerca de 15 anos ele está falando isso. E ninguém toma providência sobre essas leis do Brasil. Então, os institutos, as instituições prisionais no Brasil são de morte. O ambiente não é bom. Agora, a tendência deles é diminuir isso cada vez mais. Eles querem diminuir para que o dinheiro do governo, o dinheiro nosso, de nós que somos, que pagamos imposto de renda, que seja aplicado para o bolso das autoridades, e não que vai gastar dinheiro para sustentar a pessoa na cadeia. Eu acho que muita gente aí está pensando assim. Esses dias mesmo eu vi que tem gente querendo diminuir, que o Brasil é que tem mais gente na cadeia. Mas é que eles passam lá de um dia para outro. Tudo eles arranjam. O cara mata aí com uma crueldade enorme, levam para a televisão, mostra tudo, o povo chorando. Daí a pouco o cara é condenado a 20 anos, igual esse que está lá. Ele fica lá 5 anos, já solta, não tem mais nada, vai fazer até outras coisas. Você ouviu ontem no Fantástico, no Record, se eu não me engano, mostrou o cara, ele matou a esposa, é réu confesso, asfixiou a esposa, está ganhando a pensão dela do INSS, faz 4 anos, ele é réu confesso, está livre, não tem nada em cima do cara. Matou a esposa e ganha o ordenado dela. A pensão dela. Não, como é que é isso? Isso é o Brasil. E ainda continua trabalhando. Agora veja, onde é que está esse Supremo, onde é que estão esses juízes, que eles não veem isso? Agora o Datena fica desesperado, faz 15 anos que ele fala isso. Toda semana, quase todo dia, para não falar todo dia, tem algum caso lastimável desse. Agora ele já sabe, não, solta esse homem, daqui a pouco está na rua. Não, aí ele fica desesperado na televisão e fala assim, está comigo? Está me entendendo? Como é que... Ele fica desesperado. Pela cara dele a gente vê. Me ajuda aí, ó. Me ajuda aí, ó. Dá um jeito. Como é que é isso? Não, e outra? Outra coisa, às vezes o negócio igual que aconteceu essa semana lá, que eu acompanhei lá um pedaço, que acharam um cadáver no Rio, lá em São Paulo. Então o cadáver está lá. E ele foi com um relógio na mão, foi contando. Eles demoraram 5 horas para tirar o cadáver que estava lá. 5 horas. Então ele fala assim, é isso. Ele vai emendando um fato dos crimes com o outro assim, ó, que tudo é o Brasil. Agora, esse aí do cadáver, ele falou assim, eu acho que uma autoridade viu que eu estou falando faz 5 horas sobre isso, então mandaram agora alguém aí. Quer dizer, para remover, porque lá, você sabe, tem que vir a perícia, examinar o cadáver para depois remover. É um problema. Não, esse rapaz que perdeu o braço, que o Alckmin, o pessoal fala que em 3, 4 minutos chega o pessoal. Ele perdeu o braço, levou 20 minutos o cara segurando a hemorragia do braço dele na rua. Sei, mas agora... Ó, e era na Paulista. Esses dias teve gente que morreu porque eles demoraram a chegar. E o bombeiro sempre fala assim, não, nós demoramos 8 minutos. Eles vão olhar, o negócio não era nada de 8 minutos, era 40 minutos. A pessoa foi embora. E tem um helicóptero tal de não sei o que vai lá, 20 minutos. Agora, e ele é muito bom lá, o programa dele no Brasil, eu considero na televisão uma das melhores coisas que tem. Porque está mostrando a realidade, ele mostra com detalhes o que tem, ele louva as autoridades positivas, ele chama, faz entrevista com esse povo, ele chama o delegado para falar, o juiz, quem puder, ele chama lá para falar, na hora. Agora, é incrível os processos dos dramas que tem entre os familiares, as vítimas e o processo das autoridades, da pena. Agora, é um negócio. O Brasil precisa de ver isso. Agora, o que essas autoridades esperam? Por que é que não melhora
esses preceitos e princípios jurídicos do Brasil, eu não entendo. As nossas leis estão tudo tão defasadas nesse assunto. Agora, de modo geral, você fala com um grande advogado sobre criminologia, eles viram a cara, não quer saber disso. Sabe como é que é? Os grandes aí, que têm muita cabeça, que conhecem tudo, que eu mesmo conheço. A maioria você faz, não querem tocar em nada que seja processo penal ou criminologia. Agora, é uma pena, porque precisava de juntar isso tudo para mudar essas leis. Isso não pode continuar assim. No caso desse rapaz que perdeu o braço, para a gente ter um entendimento extrafísico e grupo kármico, todo aquele pessoal tem uma amarração entre eles, o que atropelou, o que salvou, tudo o outro tem, que atrasou. Aquilo ali tem afinidade, alguma afinidade tem. Porque esse rapaz que apareceu na hora para conter a hemorragia dele, se ele não aparecesse ali, ele falou que ele tinha até experiência de paramédico. Olha a sincronicidade, poderia ser um leigo, ia ficar olhando, ele prendeu o rapaz, ele acalmou o rapaz não sentiu o braço, mas ele... Não, tudo tem afinidade, amarração, né? Tudo tem relação. Agora, o que é engraçado é o seguinte, às vezes tem dessas autoridades, os delegados, por exemplo, muito sérios, e falando a coisa tudo corretinha que vai lá no programa dele. Esse povo devia de ouvir. Então, veja, tem delegado que está certo, mas a maioria de outras autoridades maiores nem pensa, não quer saber disso. Então, eles devem considerar essa população como uma escória. Deixa para lá, está um pouco ligando para qualquer coisa. Isso é uma pena. Eu acho que o Brasil, em matéria de leis, nós estamos na pior. Já dá um jeito nisso. É porque se o outro é réu confesso e está livre, como é que uma pessoa que é réu confessa, ela está livre? Mas não é isso. Os caras, às vezes, saem pela porta da rua de onde eles entraram da delegacia e nunca mais voltam. E outra coisa, tem esse negócio aí de pena do fim do ano, o cara vai e não volta, aquele monte de gente não volta. Então, para que dão isso? Uma vez só que acontecer, já era para tomar uma medida. Por que eles não tomam? Indulto de Natal. Quer dizer, é tudo assim, ó, tudo de qualquer maneira. Indulto de Natal. Pois é. É cada bobagem terrível. Agora aqui, venho fazendo alguns exercícios energéticos, o EV, a TENEPS, e ultimamente está ficando mais difícil entrar em EV com tanta intensidade como fazia no início. O que me deixa mais preocupado é o fato de sentir carregando um blusão de 10 quilos. Isso é normal? O que poderia ser? Olha, o caso todo é o seguinte, deve ter algum problema que você está falhando nas questões das energias. Que isso era para melhorar depois de algum tempo, não é para você ficar assim. Olha bem o que está batendo o pino. Deve ter alguma coisa. Outra coisa, você está sentindo muita influência no chakra nucal, chakra da nuca? Se for isso aí é porque tem assédio brabo. Olha isso. Venho refletindo sobre os veículos de manifestação da consciência nos seguintes aspectos. É certo que a consciência, logo após a primeira dessoma, continua envergando mais outros 2 veículos de manifestação. Quando sua manifestação se dá via psicossoma, esse veículo é mais ou menos sutilizado conforme o nível evolutivo de discernimento e lucidez que a consciência estagia? Sim. Ou essa sutileza psicossomática varia conforme o ambiente, conforme a necessidade de assistência, ou é inerente à sua condição evolutiva mesmo? Tudo isso influi, mas o que manda é a vontade da pessoa, que é a força maior que a pessoa tem. E a intenção dela, que é o objetivo que ela apresenta para as suas manifestações. Agora, por exemplo, essa sutileza modificada conforme a comunex em que a consciência se manifesta? Sim, não há dúvida. É isso aí, você está pensando bem. Agora, o que se passa? O holopensene influi na pessoa, mas quem manda mesmo é a vontade dela. O holopensene, a rigor, não pode mandar na consciência. A consciência é superior a qualquer ambiente, a qualquer objeto, a qualquer coisa que tem no cosmos. Se nós não dominamos, é porque falta ainda a vontade e, no caso, a intenção e a coisa mais séria, a experiência. Falta aí o processo do autodiscernimento. Então, o problema nosso é estudar muito para superar a falta de discernimento que nós estejamos. Com isso, então, a gente, pouco a pouco, domina todo o ambiente que está em torno de nós e também as energias, o holopensene, as coisas todas que tem.
Nós podemos encapsular, a gente faz encapsulamento da gente, faz encapsulamento de uma consciência que venha, a gente exterioriza energia, anula a pessoa, pode encapsulá-la, ela fica anulada perante o nosso processo. Tudo aí depende do gabarito, a expertise, o modus faciente, o modus vivendi. Como é que a pessoa mostra essa, vamos dizer, operosidade, essa competência, esse modo de agir? Então, para isso, nós precisamos estudar. Agora, tudo tem que disparar a partir do estado vibracional, EV. Gente, ó, eu devolvo aí o nosso professor para você. Valfrido, na página 28, Sindromologia, você poderia... Vocês dois são colegas de online. Esse já mandou demais, muita escrita para mim e você também. São dois colegas. Eu agradeço muito todo o trabalho de vocês esses anos todos. É raro a gente encontrar esse povo por aqui. Na sindromologia, você poderia falar mais sobre a síndrome da ludopatia? Quando a pessoa viciada em jogos, ela tem... Quais são os indícios que a pessoa viciada em jogos tem essa síndrome da ludopatia? Quando que cai a ficha que ela realmente está tão envolvida que... Bom, quando a pessoa sabe que está perdendo tempo, está perdendo dinheiro, quase perdendo a família, mas não tem forças, ela não tem forças nem vontade de sair dessa estagnação. Naquele momento que ela perdeu tudo, que ela está voltando para casa, né, totalmente derrotado, ela até chega a ter um pouco de lucidez, falar, não vou mais fazer isso, não vou, mas basta, faça outro dia, ela ter a oportunidade, ela vai cometer os mesmos erros. Então, se realmente não buscar uma ajuda, não estar sempre em alerta e buscar realmente alguma ajuda para sair dessa mesmice, a pessoa não consegue sair. Ela vai ficar naquele rame-rame, cometendo os erros até chegar ao fundo do poço, se não procurar uma saída, né? Agora, gente, eu me sinto muito bem quando eu vejo os teletertulianos que vêm aqui e falam diretamente, igual o caso do Valfrido, entende? Isso é fora de série. Eu desejaria receber aqui todas as teletertulianas e teletertulianos, né? Igual você. Você é um exemplo disso. Muito bom. Professor, está falando muito de jogo de cartas. Eu estava vindo do aeroporto agora, tem um outdoor enorme ali, tem um casal todo feliz com umas cartas do lado, e o slogan é assim, cassino não sei o quê, eu não lembro o nome. Aqui a diversão nunca acaba. Barulho desse, né? Principalmente agora, o poker online, inclusive, está tomando conta nas televisões, sabe? Então está um incentivo muito grande, e é o que deixa a pessoa mais viciada e onde perde-se mais dinheiro. Eu digo de carteirinha, porque quando eu era viciado apenas em jogo de baralho, que ia em esses cassinos clandestinos, né, em Curitiba, tinha pessoas lá que me falavam, olha, faça esse seu joguinho que é baratinho, nunca entre em pôquer, porque o pôquer é de perder fazenda, carros, para a pessoa realmente se acabar mesmo. O cara sai de lá pelado, né? É verdade. Agora, o que é engraçado é o seguinte, que eles condenaram tantos jogos do Brasil, esse negócio todo, mas o próprio governo faz um monte de jogo, através das loterias, Mega Sena, o diabo, né? Então o pôquer agora está passando a perna no próprio governo, né? É verdade. Porque é um cassino, né? É um cassino que está aí, armado. Então, por exemplo, não precisa de máquina, não precisa de nada, é só computação, né? E é virtual também, tem muito virtual. Pois é. É virtual, combate ele não é virtual, ele é desvirtual. Ele desvirtua. Desvirtua. O Valfrido, aqui na fatologia, na página 26, na primeira página, você tem na última linha lá as cicatrizes. Você pode dar uma geral que você entende por cicatrizes? Bom, as cicatrizes,
Cicatriz tem vários, né? No meu caso, a cicatriz é quando eu era rapaz, que ficava, como eu era muito introspectivo, muito vitimizador, né? Então, para me enturmar nas baladas, nas discotecas da época, né? Então, tomava cerveja para me enturmar com o pessoal. Como eu tinha um físico mais ou menos avantajado, começava a jogar queda de braço, uma atrás da outra, o pessoal começava a bajular, me sentia o máximo, né? Então, passava a noite ali jogando queda de braço, sem me preocupar com nada, se achava o máximo, forte. Então, hoje me rendeu dores na articulação, de tanto exagero, né? Problemas, marcas não só físicas, mas como internas, né? Então, são cicatrizes externa e interna, que você vai acumulando no tempo de patologias que você vem trazendo nas suas vidas. Essas cicatrizes, elas podem vir de outras vidas? Eu tenho para mim que sim. Já venho, que nem o vício do jogo em si, eu creio que eu carrego já de outras vidas, né? Por isso que eu achei muito importante eu agora, com o entendimento da multidimensionalidade, combatê-los agora, né? Para não prorrogar para outras vidas. Então, além de combater os vícios agora, as auto-vitimizações, quero ainda aproveitar e evoluir, já de quebra, partir para a evolução mais acelerada, inclusive. Ok, obrigado. Valfrido, aqui na página 26, patologia, sexta linha, de cima para baixo. O engrandecimento da ideia focal. Pode ampliar? Então, o engrandecimento da ideia focal. A ideia focal eu tinha por base de ser assistencial, né? A minha ideia sempre, mesmo estando nas minhas patologias, nas minhas dificuldades, no meu ego patológico, eu tinha sempre que eu podia, eu ajudava os outros, tinha uma utopia de ser, inclusive eu até antes de conhecer o professor Valdo, eu achava o Chico Xavier o máximo, queria ser como ele, poder psicografar, ajudar as pessoas. Então eu tinha um pensamento de ajudar, né? Pequeno, mas só um pensamento vago, né? Mas, então, hoje, com o conhecimento da conscienciologia, eu já vejo que não é um pensamento vago. Eu posso com as minhas superações, com a minha especialização, com a minha evolução, eu posso ajudar outras pessoas também a sair de um processo igual ao meu, menos pior. Então, já houve um alargamento da visão, uma cosmovisão, né? Então, não é apenas, não estou tratando de mim, mas tratando de mim, da minha pessoa, para poder ajudar o grupo Karma e partir para o Polikarma, né? Valfrido, você já pensou na hipótese de escrever um livro sobre essa experiência, o quanto você vai ajudar os jovens e as famílias? Porque agora, recentemente, quando eu fui ao Rio, retornei, fiquei assim bastante impactada, que com essa chegada da televisão 3D, muitas famílias, lá em Cabo Frio, de onde eu vim, adquiriram a televisão para jogar. Então, agora tem o hábito da família se reunir à noite, desde o bebezinho. Todo mundo na frente da televisão 3D, é o máximo que eles possam ostentar, né? E jogando desse jogo, tem um jogo mais assim, incrementado, sei lá o que é. E então, isso está contaminando famílias, né? E isso eu acho que o que você vai poder ajudar com esse seu livro vai ser muito interessante para a criação dos filhos, jovens e a família em geral, porque eles não têm noção do mal que eles estão trazendo a baratosfera para dentro de casa, né? Então, isso é muito interessante. Parabéns, seu verbete muito profilático, tá? Obrigado. Mas a intenção minha realmente é essa mesmo, do verbete partir para artigo, livros, realmente
dar o que me fez bem, passar para frente, né? Para poder ajudar mais pessoas. A questão de jogos, da tecnologia hoje, está possibilitando desviar muitas adolescentes, inclusive eu falo de carteirinha, que ainda tenho que trabalhar em casa, que é o meu filho, que ainda fica naquele jogo de videogame, de tiro. Então, também eu tenho que primeiro conseguir trabalhar em casa, fazer um desassédio dele, procurar dar outras opções para ele. Estou já no caminho, né? E também fazer reverberar para os jovens em geral. Na página 26, oitava linha, as conquistas alcançadas sem pressões nem coerções, por meio de ponteiro consciencial cosmoético. Então, essa foi a conquista que, por isso que já o verbete, já crescendo Melim, autossuperação. Foi por uma autossuperação, por mim mesmo, né? Não foi nada imposto, nada, a não ser, claro, as cobranças da esposa, né? Eu tenho que fazer isso, aquilo, outro, mas ainda dava para ir levando, dava para ir empurrando com a barriga. Então, o problema do viciado é isso, se ele não decidir, ele não buscar uma saída e não falar, eu vou mudar, eu vou melhorar, não adianta ninguém falar, nem a própria mãe, que é que muitas pessoas que respeitam muito mais é a mãe, né? Então, tem que ser da pessoa mesmo, ela ter uma decisão decidida, uma vontade javalínica, como diz o Valdo, e determinar que vai mudar. Então, aí se torna até mais fácil, porque se não tem pressão nem coerção, a sua autossuperação, você não se torna uma obrigação, se torna uma questão de você vencer você mesmo, né? É provar para você que você é capaz de superar e de ir além do que você imaginava. O que você olhava os outros e idealizava, hoje você vê que você é capaz de chegar lá também. Valfrido, você disse que não teve nem coerção nem pressão, mas a minha amiga aqui do lado disse que fez pressão para você, e muitas. E aí, assim, você reconhece essa pressão assim da família? Justamente, reconheço, além de reconhecer, agradeço a paciência que ela teve todo esse tempo, inclusive, né, que ela foi um ponto crucial também, foi como se diz, um dos pilares que me fez a sair, a me melhorar e ter o esteio, né, para afirmar essa mudança, né? Então, eu tenho muito a agradecer ela, que não era uma pessoa que deixa para lá ou vai largar, ela teve muita paciência. Então, o que eu estou vendo é assim, ó, do mesmo jeito que o seu grupo karma familiar, né, mãe, assim, te viciou, o novo grupo karma construído por você foi o que possibilitou também a saída. Eu acho que isso é importante pontuar também. Isso mesmo, até estava esquecendo desse detalhe, que ela é um ponto fundamental também da minha autossuperação. Como eu disse, é um dos pilares, né? A vitória não é só minha, no caso. Sempre atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Então... Mas, de fato, assim, não adiantaria a grande mulher atrás se você, por sua vontade, incrementá-lo também, não fosse reagir. Como é que você pode dizer assim, vamos supor, uma pessoa que está passando por uma situação de Melim também, e qual foi o ponto de saturação para você ter força, porque a pessoa está passando por Melim, às vezes pode estar depressiva, ter tudo isso, e qual foi o ponto, além da Conscienciologia, que você já falou, né, assim, mas dentro de você que fez assim, ó, agora para mim esse é o ponto de saturação, e agora eu tenho que fazer alguma coisa com isso. O que você percebe de características e como é que a pessoa busca, raciocina mentalmente ali para ela começar a superação? Bom, a pessoa não se conformar com aquela situação.
não achar que ela é normal. Eu tinha consciência que aquilo não era normal. Então, eu sabia que era fraqueza, que uma hora eu ia vencer, eu botava expectativas a longo prazo, né? Que eu ia superar e empurrando com a barriga. Então, chegou a um ponto que, inclusive, eu emagrecia mais do que o normal, eu comecei a ver que eu estava realmente definhando, me entregando, quase chegando ao fundo do poço. Não digo chegar ao fundo do poço, mas já o corpo já estava reclamando, né? Então, como eu sempre trabalhei esse lado de vencer, mas empurrando com a barriga, mais para frente, vou sair botando expectativas em ajuda externa, no caso, né? Inclusive, botava muita expectativa em uma das minhas irmãs, que mora nos Estados Unidos. Ela vai me arrumar algum serviço, vou para lá, vou melhorar, vou largar tudo e vou construir o meu pé de meia. Então, sempre tinha expectativa de mudança, mas lá na frente, esperando que o outro me desse a mão. Então, aí a Conscienciologia veio, eu falei, não tem que esperar outro dar a mão. Tem que você fazer o seu esforço, você se superar e você sair. E não ficar esperando, porque se você ficar esperando, as consequências é sua e não do outro, né? Então, foi um ponto crucial, foi um entendimento, um esclarecimento, na verdade, né? E que me fez a parar de empurrar com a barriga. Parar de empurrar os problemas. Na verdade, isso que eu fazia era empurrando com a barriga. Sabia que era errado, sabia que eu ia sair, tinha que sair, mas dá para levar mais um tempo. Ficava naquele rame-rame. Então, o esclarecimento, realmente, por isso que eu acho que a Conscienciologia, com uma expansão maior, vai ajudar muito mais pessoas, porque a falta do esclarecimento, a falta do algo a mais, né? Hoje só tem realmente a igreja que fica em consolação, fica deixando cada vez as pessoas mais dependentes e uma mão na cabeça e outra mão no bolso, né? Uma mão na cabeça e outra mão no bolso. E venha que o teu céu está garantido. Então, a Conscienciologia é a saída para a pessoa começar a se valorizar mais e colocar a força interior para realmente funcionar e não ficar estagnada, dormida lá. E, às vezes, a pessoa nem sabe que existe essa força interior. Valfrido, você lembra, a partir do momento que você tomou essa decisão, que você foi no computador e apagou tudo aquilo, as pressões intra e extrafísicas para continuar dentro do processo? E como é que você lidou com isso? Teve isso? Você percebeu essa questão? Percebi, mas como era fiz uma troca muito boa, porque as mesmas quantidades de horas que eu tinha, que era 6, às vezes até 7 horas ali, jogando, fumando, tomando café, eu usei para o estudo da Conscienciologia, para o aprofundamento das ideias, para o entendimento. Então, eu não deixei nenhuma lacuna, né? Tanto que eu não tive nenhum, como que se diz? Não tive abstinência, quase não tive abstinência. Uma vez ou outra que eu sonhava com cigarro, mas é muito, muito pouco. Mas você percebia Pensene, por exemplo, perto de você, vamos jogar, volta lá, liga de novo o negócio, alguma coisa assim, não? Que não era teu, que você percebia que as companhias ainda estavam ali? Não tinha essa percepção assim, mas tinha às vezes algum desconforto conforme o horário, mas não tinha essa percepção, não. Porque creio eu que como eu falei para você, eu não deixei margem para a dúvida, porque foi um entendimento profundo. Eu entendi que se eu não me encarasse agora, em outra vida eu ia estar com o mesmo problema. E outra, eu tive um insight uma vez que me veio na cabeça assim, pô, mas vai ficar nessa vida, nasce e renasce, fazendo as mesmas coisas? Isso também me fez ter uma certeza que... Então, é aquilo que eu falo, não tenho dúvidas do que eu estou fazendo, das minhas vontades e da evolução. É a certeza absoluta, né? Então, quando você tem uma certeza absoluta, um entendimento, um esclarecimento, você só vai voltar se você perder a lucidez, né? Perder o discernimento. Uma vez que você tem o discernimento, sabe o que é certo
e determinou para a sua vida o caminho a trilhar, é muito difícil você voltar. É porque o professor Valdo até comentou uma vez, né, que teve uma pessoa que saiu das drogas e foi fazer palestra com droga e acabou voltando, não é? O senhor falou até para ela se afastar do meio, que aquele meio puxa a pessoa de volta. E a pessoa ressente. Outra coisa também, a gente evita quando uma pessoa saiu de uma determinada cidade, ela não deve ir lá de cara e fazer, ou dar um curso ou qualquer coisa. Tem que esperar amadurecer mais. Senão ela vai no ambiente dela e pode criar problema. É porque a pressão volta, é isso que eu estou colocando. Isso no Instituto, no início, criou muito problema. Eu tinha que bater na mesa, segurar a barra, para não deixar, porque a pessoa fica doida para mostrar que ela é a tal. Que ela acertou. E mostrar para o povo que a conhece. Então a gente, não, espera, vai com calma, você tem que amadurecer mais. Senão, a pessoa parece que melhorou nada. Ela vai com empáfia para lá, acha que é a dona do cosmos, e aquilo é um problema. Isso é verdade. Até, inclusive, a mesma cidade a pessoa tem que evitar no início, entende? Porque a cicatriz é recente, né, professor? A cicatriz não está fechada totalmente. Então ela não deve fazer aquilo que é a volta penates. Tem que evitar. Penates são os espíritos lares, aqueles da antiguidade que tinham, na época do Sócrates, aquele negócio todo. Então, quando a pessoa volta a ter a influência dos espíritos da casa dela, do lar dela, de onde ela foi criada, entende? Isso aqui é penates que a gente fala. No verbete do DAC Conclusion, página 23, por favor, aborde o item mitologia. Aqui a gente diz o seguinte: dar rasteira no vento é pura perda de tempo, energias e oportunidades evolutivas. Precisamos estar atentos às pessoas, aos fatos e aos parafatos. Ninguém é insubstituível. O que tem mais nessa vida intrafísica é mito. Os mitos religiosos são os que predominam. Mito, tabu, superstição, tolice são as consequências negativas de tais inexperiências. No fundo, todas são iguais. Há gente que gosta de edulcorar o assediador ou negociar um mal por outro. Acaba saindo do espeto e caindo nas brasas. Muitas dessas pessoas são os masoquistas iniciáticos. Então, veja, a pessoa ela tem que dar um jeito de sair das mitologias da vida, os mitos, os fanatismos, as loucuras que tem, que existe mais costumes que são seguidos do que as leis. A maioria das pessoas segue os costumes, os usos, e elas descartam as leis. Então, com isso, falta racionalidade, ponderação, lógica. E a pessoa, então, entra no mito, entra nos processos todos da superstição, das loucuras, e isso é que tem que ser evitado. É isso que nós estamos chamando a atenção aí. Sobre o vício em jogos de carta, poderia comentar as raízes da história da humanidade e as retrovidas, fazendo uma rápida pesquisa na internet. Consta que na China, no século X, antes dessa era comum, já existia esse tipo de jogo. Sim, ele é muito antigo, né? É uma loucura. Então, tem pessoa que deve estar viciada em matéria de carta através dos séculos. Então, isso tudo a gente tem que ver e a pessoa tem que ficar livre disso. É por aí. Você quer falar alguma coisa que você era especialista aí? Indiretamente? Indiretamente? Mas é isso mesmo. Eu tenho para mim que esse vício não é dessa vida só não, porque vem no grupo karma, então já vem de pequeno. Então, tudo corrobora para que agora, seja de vida anterior. Já que você está falando em carta, e ele está perguntando, eu quero contar uma coisa para vocês. Eu me casei, então tinha na família um processo muito sério, que aquele que era considerado era a sogra postiça, aquela que entrou na condição de sogra. Eu tive duas sogras, né? A real e uma postiça. Essa postiça que comandava os processos da minha mulher antes do casamento. Então, o que se passa? A gente tinha uma vida social séria devido ao problema industrial, comercial, empresarial da turma. Então, ali vinha o ministro, vinha o marechal, vinha a autoridade de todo jeito. Agora, no meio disso, eu tinha uma pessoa que era da família também,
que já estava com uma certa idade, assim, mais de 80 anos, e que era muito, assim, autoritário com o negócio todo, aquela coisa toda. Então a gente tinha que ir com muita calma, porque senão ele poderia ficar nervoso, aquilo poderia atacar o coração dele, e ele já estava tudo frágil. Então a turma me pedia, Valdo, vai julgar com ele e faz ele ganhar. Então eu ia julgar, você está entendendo, carta com ele e fazia ele ganhar, eu ficava satisfeitíssimo. Mas agora, eu já conheço os processos de problema de jogo, porque eu quis estudar isso tudo para ver como é que era para se evitar. Então, o problema mais difícil que havia era eu que passava com isso. Por quê? Tem dia que, se eu entrasse lá com o meu processo de energia, eu ganhava todas. Você está entendendo? É tanto que eu não jogo, não é por causa do vício do jogo. Eu não jogo porque eu vou ganhar tudo. Agora, eu entrei em loteria, eu ganhei. Eu entrei em slot machine lá em Vegas, ganhei. Todo lado que eu for, se eu entrar no negócio, eu ganho. Eu coloco energia no negócio, parece que se atrai tudo aquilo, tudo funciona a meu favor. Então, tinha dia que eu não dava conta de dar o contra, de fazer o contrário daquilo que eu via. Você está entendendo? E às vezes eu ganhava. Aí, e outra coisa, não podia pedir desculpa para ele, porque senão ficava chato. Eu passei um aperto durante várias, foi uma temporada isso aí, até no fim da vida dele, até no finzinho, a gente levando aquilo com calma. Agora, ele ficava tão feliz com o processo dele ganhar o jogo. Não tinha dinheiro, não tinha nada não. É só o ato de ganhar o problema, que ele era viciado nisso. Agora, com isso eu aprendi a julgar as coisas muito sérias e tal. E aprendi também a perder, né? Uma das coisas mais difíceis que tem, eu acho que em jogo, é saber perder. Saber articular a perda, que não é fácil. E jogo de carta não é fácil. A questão do... Agora, eu julgava energia assim, ó, e fazia assim, ó, nas cartas, para a energia sair da carta e ir para ele. E sair de mim, para não ficar comigo, entende? Para ver se ele ganhava tudo. Mas tinha dia que não tinha saída, tinha dia que... Agora, às vezes, a gente fazia também com parceiragem. Entendeu como é que é? Então, aí era mais fácil, porque aí eu entrava para ganhar todas. Aí, ele ganhava todas comigo, se era meu parceiro, entende como é que é? A questão do pôquer tem um negócio interessante, que é a leitura corporal do adversário, né? Muito no blefe, a muita coisa percebe. Você pode ver, mas ó, tem gente muito hábil que não apresenta. Esses que dominam, ó. Esse que domina, que não treme. No filme, tem, eu sei. Você nunca sabe o que tem. Ele blefa e você cai de 4. No filme do Mel Gibson, que ele faz um faroeste, ele mostra muito bem, ele se faz de perdedor, vai dando conta, vai dando conta, só conhecendo. Agora, ó, eu estudei isso demais fora. Eu estive em Vegas, né, para examinar o povo. Cheguei a atender gente lá, como médico, vi uma opção de coisa. Mas agora, eu sempre conto aquela minha história da slot machine, que é a caça-níqueis. E eu fui numa que estava lá, ninguém estava ligando, cheio de gente por aqui, e aquela máquina lá isolada. Então eu cheguei lá, coloquei o meu $0,5 e comecei a mexer, daí a pouco deu, sabe, o jackpot. Mas uma barulhada. Aí juntou aquela multidão para ver o que era, e aquele monte de $0,5, tudo no chão, assim, um monte. Aí veio o cara lá e eu falei assim, ó, pega tudo isso que eu quero em nota. Eu não vou levar esse negócio aí, isso aí vocês precisam disso para ver. Aí os caras falaram assim, mas como? Essa máquina está parada, ela precisa de conserto. O senhor entrou, como é que ela funcionou? Eu falei assim, deixa comigo que eu entendo disso. Agora, por loucura, eu ganhei uma nota lá, por muitos dólares, sabe, de $0,5, slot machine de $0,5. Com $0,5 eu ganhei aquela montanha de dinheiro. O negócio estava parado lá, a máquina estava, entende? Out of order. Mas não estava escrito out of order. Ela estava fora do negócio, mas não estava escrito. Então, eu fui julgar, mas ninguém entrou, porque ela nem funcionava. Agora, eu coloquei, mexi na história, falei assim, deixa eu ver como é que isso funciona, já que está aqui. Aí o senhor admite a questão da ectoplasmia que entrou ali? Não, eu acho que para mim foi isso, sim.
Porque eu vi que a máquina estava tão sozinha, eu falei, tadinha, eu estou com pena dela. Já entrei com isso, e o negócio era $0,5, quer dizer, não era slot machine comum. Porque ali a questão alta, de combinação de figuras. Tem. Então aquilo força, a ectoplasmia, ela força a combinação da figura? Como é que é? Faz. Agora, você tem que mexer no negócio. Com energia, você mexe em tudo é possível. Agora, por isso que eu não entro nessa. É igualzinho aquele negócio da loteria. Eu tinha o meu consultório na Figueiredo Magalhães, estava passando lá na Barata Ribeiro. Aí o nosso amigo lá, conhecia, que era muito amigo do outro amigo meu, falou assim, doutor, o senhor não vem aqui na minha loteria? O senhor precisa de comprar pelo menos um bilhete de vez em quando. O senhor agora é vizinho, está aí no prédio, aí, recebe essa multidão de gente que está atrás do senhor. O senhor precisa de ver como é que é a loteria. Eu não jogo na loteria. Não, mas o senhor precisa, pelo menos... muito amigo de um amigo meu. Então eu falei assim, então vem cá, deixa eu ver. Olhei lá assim, vi um negócio, tinha uns 11 lá, mas que eu falei assim, me dá esse bilhete aí. O senhor quer o quê? O senhor quer um Gasparino? Quer um meio bilhete? Eu falei, não, quero o bilhete inteiro. Quanto que é? Paguei na hora o negócio. E aí esqueci do negócio. Uns dias depois eu estou passando lá, falei assim, como é que é? O senhor não vem receber aí o dinheiro? Eu falei assim, o que foi? Aquele seu bilhete o senhor ganhou. Não foi negócio de jogar fora, uma nota. Agora eu peguei, fui pagar minhas coisas todas, que eu estava ainda pagando as coisas para montar meu consultório. Eu paguei tudo com aquele dinheiro lá para ver o que dava. Depois eu falei assim, agora eu tenho que dar depois esse dinheiro para o povo, porque eu não vou ficar com isso. Então registrei o total, era muito dinheiro. É daqueles prêmios da loteria, assim, quinto, quarto, sexto, sabe como é que é? Aqueles que vinham antigamente, vinha um negócio assim num bloco de fora. Eu ganhei um daqueles, inteiro. Agora, como era bilhete inteiro, deu muito dinheiro, né? Agora, eu vi muito dessas coisas na vida, mas eu não participo de nada de jogo. Não entro mesmo que eu sei. Outra coisa, o pior é que às vezes eu faço os outros ganhar também. Aconteceu um caso desse, que eu estava em Buenos Aires, e a gente fazendo um grande evento com muita gente da parapsicologia, alternativas, processo da natureba, tudo no Jardim Nobre, lá é um lugar que eles estão fazendo. Eu perguntei agora, a Cris falou que ainda tem evento nesse local, até agora. Então, nós estávamos lá pelas tantas resolveram fazer um sorteio de um negócio sério. Aí eu viro para a minha mulher, ela estava assim, tristonha com aquele negócio todo, a gente dando muito trabalho na história toda. Eu viro para ela e falo assim, vai lá e compra um bilhete que você vai ganhar. Eu assim, vai lá e compra o bilhete que você vai ganhar. Tá aí, você tem dinheiro? Tem, então vai lá e compra. Compra um bilhete e vamos participar disso. Vai lá dar seu nome. Todo mundo está participando. E na hora eu falei com ela, se você ganhar, eu não vou lá receber não, hein? É você que tem que ir. E outra coisa, lá pelas tantas roda aquele negócio, o troço saiu para ela. Ela foi lá e recebeu. Está entendendo? Agora veja, aquele monte de gente, milhares de pessoas lá naquela convenção lá com o povo todo. Essa convenção estava trabalhando com o processo da natureza em Buenos Aires, tinha tudo assim, muita gente fora, até do exterior, conferencista, tudo. Eu mesmo fiz palestra e tal. Entende? Agora, ninguém estava esperando esse caso desse sorteio. E a minha mulher foi lá, ela não gostava de aparecer em nada. Eu falei, não, eu falei para você. Falei, vai lá e pega. Professor, agora, tem pessoas, eu já conheci, que ela entra em qualquer tipo de lance desse, ela ganha. Na minha faculdade fizeram uma rifa lá, o rapaz ganhou o carro. Depois ele foi não sei onde ganhou. Aí a pessoa tem gente que ganha. O que tem essa ligação que a pessoa entra e ganha e ela não fez? É por causa da energia, é o meu caso. Isso aí não dá. Eu, por exemplo, é um crime eu participar de qualquer coisa que tem sorteio. Minha tendência é ganhar. Então, mas o senhor vai lá. A minha energia, eu não sei como é que é o troço. Outra coisa, assim, eu vejo, por exemplo, na televisão e vejo as coisas, às vezes eu canto o negócio antes de acontecer, eu já sei quanto que vai terminar o jogo, o que é que vai dar, quem é que vai ganhar, como é que é. Eu não entro. Isso seria uma questão. Por exemplo, a Graça, às vezes me chama, já houve um caso, depois qualquer coisa, conversa com a Graça, como é que... Já houve um caso de futebol,
que aconteceu? O povo tudo entrega as baratas. E então ela me chama, não, vem cá, neném, vem cá. Vê essa. E eu para a televisão. Aí eu comecei a mexer no negócio. Pergunta para ela o que deu. Então eu não posso mexer com isso. Alverbetógrafo, poderia falar do seu processo de tabagismo? Quanto tempo deixou o cigarro? E qual foi o principal fator que contribuiu na sua iniciativa? Bom, o cigarro, eu desde os 14 anos tinha o hábito de fumar, né? Até 2010. O cigarro foi o último vício que eu deixei. Quando em outubro eu deixei o jogo, o baralho, os outros vícios, e o cigarro eu programei para largar dia 5 de janeiro. Inclusive, eu até, na época, eu fiz uma pergunta para o professor Valdo, ele falou, ó, larga o quanto antes. Eu falei, bom, então, como eu já larguei o coco, que era um dos principais, eu botei a data para 5 de janeiro, passar o final de ano, festividades, ainda curti um pouquinho o dito curso. Aí eu marquei a data para dia 5 de janeiro, e dia 5 de janeiro dia 4 de janeiro, na verdade, de noite, né? Já foi o último cigarro. Já... Ele ficou com medo dos Reis Magos no dia 6. Não terminou antes. Agora aqui. O senhor tem conhecimento das pinturas mediúnicas do Luiz Antônio Gasparetto, filho da escritora Zíbia Gasparetto? Ele dizia receber Van Gogh, Toulouse-Lautrec, entre outros. Qual a finalidade desses pintores manifestados por pintura mediúnica? Escuta, eu conheço essa família e vi quando o Gasparetto, pequenininho, era amigo do Aldo Gasparetto, que era o pai dele. A Zíbia já fez muita viagem comigo, quando eu ia a Ribeirão Preto para fazer palestra, tudo isso. E o Gasparetto teve mesmo época que ele recebia pinturas de todo tipo. Isso tudo ocorre e às vezes é sério. Ele era um grande médium de pintura, é o médium chamado pictográfico. Mas agora, existem muitos assim, fora de série. Existe um outro que é um fazendeiro de São Paulo, riquíssimo, que ele recebia pinturas ainda mais elaboradas do que o próprio Gasparetto. Agora, isso no Brasil nós já tivemos muitos médios desse jeito. Agora, isso não quer dizer muito, não. Eu mesmo, quando eu recebia psicografia, eu recebia desenho junto com a psicografia. Isso durante uma boa temporada, em sessões públicas. Alverbetógrafo. Há um bom tempo tento sair da estagnação, mas sempre caía em armadilhas que me desviavam. No momento tem aumentado o meu nível de consciencialidade e estou ciente da necessidade da autossuperação, mas tenho dificuldade de manter uma continuidade. O que o professor Valfrido aconselha para conquistar a retilinearidade no processo de retomada de tarefas? Quem está falando aqui é de Münster, na Alemanha. Bom, eu vou dar a receita que eu usei, né? Que é não deixar mais, não ter tempo ósseo, né? Você se ocupar, você trocar a ociosidade, se aprofundar em ler, não precisa se entregar apenas à conscienciologia, mas uma boa parte para você sair do estado da mesmice é a conscienciologia, o entendimento da TARES, o esclarecimento. Você pode ler livros, ver filmes que te digam alguma coisa, filmes épicos que você tira algum exemplo bom e não partir para o lado patológico. É sair realmente, o que for patológico, o que for ruim, você tem que arriscar. O que te deixar em relaxamento, sem acrescentar em nada, você tem que procurar acrescentar alguma coisa positiva. Então, o caminho é esse. Alverbetógrafo, quanto tempo transcorreu de seu primeiro contato na conscienciologia até o momento atual? Em que momento sentiu segurança de não mais retroceder nas suas dificuldades? Bom, comecei em outubro de 2010, para hoje vai dar 2 anos e 5 meses, né? 2 anos e 3 meses, mais ou menos. Então, foi o ato de entender a multidimensionalidade, saber que
quando você vai morrer, é você sozinho que vai responder pelos seus atos, né? Aquele filme da vida é da sua vida, né? Então, se você não se auto-enfrentar, não tomar uma posição, não se posicionar, continuar empurrando com a barriga, uma hora ou outra você pode dessomar e vai vir a Melex, que é muito pior do que a Melim, né? Então... Eles estão fazendo com 5 cobaias com ele, né? Hoje, tá? Caro verbetógrafo, parabéns pelo verbete e pela sua superação. Tenho 60 anos e me identifiquei, pois estou passando por esse mesmo processo. Não referente ao jogo, mas a Melim. Passei por uma paracirurgia nessa última sexta-feira e a mudança propiciada está sendo concreta. Faço muito EV, exteriorização de energia, tertúlias, e estou lendo o livro da Malo. Queimei numa fogueira, todos os bagulhos energéticos. Em suma, brevemente pretendo ir para Foz visitá-los. É isso aí. Vamos ver se ele vem para defender o verbete aí, ó. Tá isso? Certo, é isso mesmo, esse é o caminho. Vamos dar um jeito. Agora, professor, parando para analisar, algumas vezes eu sinto leves pulsações do chakra nucal. Porém, algumas vezes, ao sentir o chakra nucal pulsar, eu consigo adivinhar pequenas convergências e acontecimentos ao meu derredor, fatos de 15 minutos. O que fazer nesse caso? Esse chakra é só para entrada de assédio ou tem alguma coisa positiva nesse caso? Não, tem alguma coisa positiva, mas não é uma boa entrada de energia, não. Precisa de ver que isso aí precisa de melhorar. Uma outra coisa, nesse processo de você saber e adivinhar pequenas convergências e acontecimentos em torno de você, isso é positivo ou negativo? É preciso ver. Isso induz o quê? Leva você a fazer o quê? Isso aí eu preciso ver. Às vezes é coisa negativa, olha bem. Professor, em relação ao usuário de drogas, qualquer tipo de usuário, mesmo sendo usuário esporádico, sempre tem ao seu redor vários assediadores extrafísicos. Olha, a maioria é assim. Então, álcool, por exemplo, um alcoolista, um alcoólatra, ele sempre tem uma comitiva com ele. Por isso que a gente chama aí, vários já chamam isso há muito tempo, que um alcoólatra é o caneco vivo, quer dizer, as consciências da baratosfera vêm beber o álcool através dele, ele é um caneco, eles entornam o caneco. E como evitar que uma pessoa que use droga esporadicamente não se torne usuário assíduo? Como lidar com os assediadores extrafísicos nesse caso? Olha, a maior besteira que tem é aquela pessoa que bebe e fala para você assim, não, eu só bebo álcool, bebida alcoólica socialmente. É assim que a pessoa cai no buraco. Se ela não cortar isso de vez, não tem jeito. E outra coisa, quem já foi um pouco viciado em bebida alcoólica, para o resto da vida tem que evitar a bebida alcoólica. Por quê? Porque a pessoa volta. Ela volta, cai de 4 de novo, fica tudo do mesmo jeito. É tanto que as associações aí dos alcoólicos anônimos, eles falam que isso aí é para o resto da vida, nunca mais pode pôr a bebida na boca. De modo que processo de vício, devido ao problema patológico e fisiológico, é um processo de vício bioquímico, a reação que é que dá na química da pessoa, e aquele corpo já ficou contaminado, isso é para o resto da vida. Então, quem foi viciado não deve voltar nem para... Não, é só uma vez. É assim que a pessoa retorna e cria um problema enorme. Precisa ter cuidado com isso. Você quer falar alguma coisa para ele? Não, o senhor estava falando do fisiológico, eu ia falar a questão até da sinapse. A pessoa que bebia, ela tem aquela sinapse da bebida, do gosto, então é fisiológico, aquilo ele vai carregar até o próximo cérebro dele, mas o paracérebro... Mas agora o problema todo é que o próprio tabagismo, que é uma coisa aí só de cigarro, uma pessoa que entra nessa, é um vício de imaginação. A pessoa então se vicia pela imaginação. Agora é lógico, do ponto de vista médico, essa coisa toda, a gente fala que é um vício bioquímico, que a pessoa ficou atrelada e submissa
a bioquímica do corpo. Mas o negócio é esse, não. O problema é a vontade. Eu já vi gente que fumava 2 maços de cigarro por dia. Eu falei depois do negócio, ele pegou os negócios, jogou tudo fora e nunca mais colocou um cigarro na boca. Eu já vi vários fazer isso. Mas agora, é preciso de ter força de vontade para um processo desse, vergonha na cara, como eu sempre chamei. E outra coisa também, quase sempre eu recomendo que a pessoa faça isso no spa, desse tipo hospital que tem assistência. Porque a pessoa fica intragável para você chegar perto dela naquele período. O período da abstinência. Isso é terrível. A síndrome da abstinência é terrível. E outra coisa, não é só para bebida, não. A síndrome de abstinência para cigarro, às vezes, é até pior. Depende da reação da pessoa. Agora, eu já vi isso tudo. Ele falando de filmes épicos, o que eu tenho visto muito, essa questão que você falou do baralho de ser milenar, a questão do vinho. O vinho já vem isso há milênios, né, professor? E a gente percebe muita gente que larga o uísque, larga a cachaça, uma outra coisa. Vinho, não larga o vinho. Não, vinho é loucura, mas agora você veja, o vinho vem da antiguidade, a própria Igreja Católica bate palma para o vinho. Agora, o problema, então, é terrível isso aí. Por quê? Existe a dipsomania. A dipsomania, quase sempre, ela existe em função da hereditariedade. Então, o pai, por exemplo, era muito beberrão, tem aquele filho, se não tiver cuidado, principalmente aqueles que são do meio da genética, da prole da pessoa, ele entra na dipsomania. Tem outros que conseguem superar, mas outros entram. Isso tudo a gente tem que ver como é que é. Uma das coisas mais difíceis que tem é a pessoa que raciocina com o tóxico. Então, ela vai contra o tóxico e domina o tóxico. Eu fiz uma experiência disso e mostrei. Falei assim, ó, vocês me dão tudo quanto é álcool, eu vou mostrar para vocês que eu anulo a influência do álcool. Eu fiz isso tudo, uma turma, entende? Em Brasília, para mostrar para a turma como é que foi. Num hotel, entende? E bebi aquele monte de coisa, todo mundo viu que tinha muito álcool, depois de algum tempo. Meu jeito. Aí eu fiz um 4 e comecei, não, agora vamos acabar com essa bobagem. Joguei energia, acabei com tudo. Agora veja. Isso você tem que saber dominar as energias. A maioria não sabe nada disso. Porque se uma pessoa começar a dominar as energias, ela nunca vai viciar com nada. Ela vai ver a influência de energia em todos os tóxicos. Uma influência negativa, que piora a cabeça dela, piora a vida, piora tudo. Então ela evita. Então a primeira coisa, o EV é um dos primeiros remédios antitóxicos que existe. É a pessoa dominar a energia. Ela melhora tudo. Mas realmente melhora. Eu estou falando essa questão do vinho, como ele falou que ele deve ter jogado vida após vida, para essas pessoas que bebem vinho, fazer uma reflexão se ele já não vem bebendo vinho há muitas vidas, que o vinho ele é uma bebida muito tradicional. O vinho é o processo da bebida social. Isso é besteira. A outra bebida social é champanhe. Vai comemorar uma coisa, champanhe. Entende? É o problema. A gente tem que enfrentar a situação. Aquilo que não presta, não presta mesmo. A maioria não quer saber disso. Agora, é preciso falar a verdade, né? Mostrar como é que é, o que vai ser. Não tem outro jeito. Só uma curiosidade, a primeira coisa que você viu, que você acessou da Conscienciologia, foi a própria tertúlia? Como é que foi isso? Não foi. Foi uma entrevista bem antiga do professor Valdo, inclusive aquele filme bem antigo, que a professora Malo, inclusive, estava entrevistando o professor Valdo, né? Você encontrou no YouTube, assim, na internet? No YouTube, na internet, isso. Foi a pesquisa, após pesquisa, até chegou ao Valdo Vieira, então, aí dali foi uma busca atrás da outra, não parei ali simplesmente. Então, comecei a aprofundar e sites e as informações foram vindo, foi o que me ajudou muito mesmo. E foi incansável, no caso, né? Que era estimulante, inclusive, porque era tanta racionalidade, tanta lógica,
os laços assim entrelaçando, que daquela época, no caso, aqueles filmes antigos que ele já falava aquilo, hoje ele está falando a mesma coisa. Então, muita lógica, não tem como não assimilar o esclarecimento. E por falar nisso, então, aqui, por exemplo, você fala na efeitologia dos efeitos motivadores das reeducações diárias. Então, pelo que estou entendendo, queria que você comentasse isso. Esses efeitos motivadores, eles tiveram, ao longo desse tempo, o molho das tertúlias, né? Justo. Como é que foi isso? Então, uma vez, como eu falei, uma vez que eu comecei a ver, aí a tertúlia eu tomei como obrigatório para mim. Todo dia eu não perdia nenhuma tertúlia, né? Inclusive, aí eu comecei a baixar em MP3. Então, foi por isso que eu digo, foi o que me fez realmente não ter dúvidas. E ele fazia muita pergunta aqui. Além de... Teve esse link, né? Muito bom. Não dei margem para arrependimento, como diz o outro, ou para entrar pensenes que não seja positivo. Ok, tá bom, obrigada. Agora, nós esperamos outros verbetes da sua parte, lembra disso? Há um monte de pergunta aí que o povo fez para você. Você entrou no Consim Cobaia. Não, ele é calmão, domina o processo. Parece que nunca teve nada disso que ele está falando. O problema é esse. Melhorou tudo que... Né? Agora, a Marta teve contato com você também, né? A Marta Lopesini, foi que me ajudou muito. A Marta, que é a minha secretária, que entra em contato com o povo. Ele é dos pupilos da Marta. Sabe? Essa turma que vem aí, de vez em quando, tal, ele é desse ator. Nós temos algumas dezenas desse povo, o que é engraçado, a maioria é homem. Professor Valdo, até inclusive, né, falar que na sua frente aqui agora, quando o Júnior começou com a tertúlia, eu não tinha conhecimento, não sabia o que era, né? Eu até senti um certo ciúmes, porque eu pensei comigo, ele saiu do poker, então agora é com esse senhor barbudo aqui na frente, quem é esse homem? Você sabia da existência da Marta? Que é a Marta que atende a turma. O problema é esse. Agora eu estou vendo o quanto que foi bom para ele, olha, né? Todo dia eu recebo um monte de coisa, ó. Só do dia de hoje, ó. Estuda aqui, ó. Tá vendo? Estuda, ó. Aqui. Sim. Tudo é processo nosso de assistência. Aí tem TENEPS e tem a turma também de fora dos teletertulianos. Sim. Há muitos anos que ela trabalha assim, desde a do hoje eu sei o quanto foi bom mesmo para ele, porque eu sou a vida, né, que acompanhou toda a trajetória. Da água para o vinho. Aí é que é o negócio, da água para o vinho. Quer dizer, saiu do vinho e foi para a água. Vamos ver se você... Vamos fazer outro, tá certo? Ó, a turma está aí, ó. Essas duas é que mexem mesmo com o verbete. Então, está em casa. Nosso secretário, por favor. Obrigada. E as pontuações da tertúlia de hoje foram 37 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 20 perguntas online. E os recados de hoje serão com a professora Maria Isabel, com cursos Bolsões Holopensênicos e Marconi Maia com o curso Sinalética Parapsíquica. Boa tarde a todos. Vimos convidá-lo para um curso inédito aqui no CAEC, de 12 a 14 de abril, denominado Bolsões Holopensênicos. Esses bolsões, nós vamos abordar esses temas baratrosféricos que nos linkam, que nos prendem a padrões já em fase de superação, como disse o professor hoje aqui na tertúlia. Então, nós precisamos aprofundar o estudo dessas temáticas, tais como belicismo, religiosidade, posturas religiosas, sexo, dinheiro, poder, arte, entre outros. Então, tem uma série de professores convidados, são 9 professores que vão estar trabalhando traços e comportamentos para que nos auxiliem a identificar qual bolsão que nós ainda estamos retroalimentando com posturas anacrônicas e como sair desses buracos, como fazer a interassistência
e heteroassistência a esses padrões antigos. Como nós tornarmos assistentes dos nossos ex-companheiros. Então, só recapitulando, de 12 a 14 de abril, aqui no CAEC, participem, vale a pena. Boa tarde a todos. Se você está interessado em identificar, compreender e empregar os sinais anímicos, energéticos e parapsíquicos, a oportunidade é esta. Com um curso ministrado pelo professor Mário Oliveira, Sinalética Parapsíquica, que terá como temas principais sensibilidade energética, conexão interdimensional, sinergismo interconsciencial, sinalética de amparo e assédio, precognição, megasinal parapsíquico, descortino dos parafatos. A data será 24 de março de 2013, na sede da CIP, no Discernimento, em Foz do Iguaçu. O horário será de 8h30 às 11h30 e 15 às 18 horas. Informações, sede da CIP, pelo telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigado. O verbete de amanhã será necessidade desnecessária de especialidade de antipriorologia e o autor é o professor Everaldo Bergonzini. Obrigado a todos pela presença e tenham todos uma boa tarde.